A Tresol apresenta estes vídeos de capacitação para potencializar a qualidade de seu produto. Primeira fabricante de superfície sólida mineral brasileira. Conforto e eficiência para os melhores projetos. Uniões. Neste curso, veremos quais são as expectativas dos clientes sobre as uniões. Como preparar tudo para realizar uma união. Como cortar as chapas para que fiquem perfeitamente alinhadas. Procedimentos essenciais de limpeza para garantir uma união sólida. Como misturar e aplicar o adesivo. O procedimento para fixar com prensas, a forma correta de reforçar uma união e técnicas de acabamento para uniões. As uniões são um passo crucial e essencial em quase todos os projetos de superfície sólida Tresol, como os módulos de colagem de cubas, armários com chapas lisas, balcões, reparações e outros. Quando executadas corretamente, é possível obter juntas imperceptíveis, mas para executá-las da melhor forma, é necessário começar corretamente. Expectativas. Ao descrever as uniões, esqueça a palavra invisível. Invisível significa que não se pode ver. Lembre-se da palavra imperceptível, que significa que não se nota facilmente. Sempre diga ao seu cliente que ele deve esperar uniões imperceptíveis e mostre um exemplo do resultado que pode ser entregue em 90% dos casos. Assim, não esperarão algo impossível de entregar. Preparação. Agora veremos os passos-chave que sempre devem ser seguidos para que se obtenha uma união imperceptível. Comece com um inventário completo dos materiais e ferramentas dos quais vai precisar, seja para realizar uma união na oficina ou fora dela. Os materiais e ferramentas serão essencialmente os mesmos, mas quando realizar uniões fora da oficina, não esqueça de incluir equipes ou elementos para controlar a poeira durante o trabalho. Quando se trata de uma chapa em L, você deve utilizar o corte bandeira para evitar uniões nos cantos. Estruturalmente, não são permitidas uniões a 90 graus nem a 45 graus. Toda união imperceptível é alcançada facilmente respeitando os seguintes procedimentos de corte, limpeza e prensagem. Acomodar. Verifique as peças para determinar se será necessário ocultar algo na área da união. Se as bordas das chapas não estiverem paralelas ou se tiver um espaço através do qual se pode enxergar, utilize um molde e um router para fazer um corte em espelho nas duas chapas, deixando desta forma uma retificação adequada e apta para uma união imperceptível. Primeiro, posicione lado a lado as duas chapas que serão unidas utilizando blocos espaçadores para obter uma separação de 2 mm menor do que o diâmetro da fresa. Coloque sobre esta área uma régua pré-fabricada mais perfeita possível e que tenha pelo menos 15 centímetros a mais do que a largura da chapa retificada. Utilizando uma fresa de corte duplo com 12 mm ou meia polegada, dê uma passada só para traçar as duas chapas ao mesmo tempo, empurrando o router da frente para trás. Após retirar o molde, junte as chapas para comprovar que a união está uniforme. Lembre-se que as bordas devem estar perfeitamente em contato, ou a união será visível. Não deve haver nenhum espaço entre as chapas. Por menor que este seja, a união ficará visível. O resultado deverá ser uma união perfeitamente paralela. Independentemente da técnica empregada, as bordas devem estar completamente lisas. A melhor maneira de conseguir isso é com o router. Limpeza. Limpar as peças durante a união é absolutamente essencial para uma união resistente. Tresol é um material
translúcido. Impressões e digitais, poeira ou marcas de qualquer tipo serão vistas, como estes riscos feitos a lápis. Para limpar as bordas perfeitamente, o melhor é utilizar um pano branco e álcool desnaturado. Não utilize panos coloridos ou toalhas de papel estampadas, pois podem deixar rastros visíveis de cor. Tampouco utilize álcool etílico ou qualquer outro solvente. Utilize somente álcool desnaturado. Para remover manchas difíceis, pode-se utilizar uma esponja Scotch-Brite. Certifique-se de que as bordas e a parte inferior da chapa estejam perfeitamente limpas e lisas. Sempre limpe profundamente com álcool desnaturado até que todas as marcas e manchas tenham desaparecido completamente. É importante não tocar diretamente com as mãos as áreas já limpas, porque ficarão contaminadas novamente. Adesivo. Aplique um pedaço de fita adesiva para garantir que, durante a colagem, não una a chapa Tresol sobre superfície a qual a união está sendo realizada. Nos trabalhos fora da oficina, tome o cuidado para proteger as partes almofadadas dos móveis que estejam por baixo. Agora você está pronto para unir as chapas. Deixe-as a uma distância de 1,5 a 3 mm ou 1/16 a 1/8 de polegada. Utilizando cola quente, aplique bloquinhos de madeira dos dois lados da união. Agora, chegou a hora de misturar e aplicar o adesivo. Há instruções detalhadas em cada embalagem. É muito importante seguir ao pé da letra as seguintes orientações. Quando for possível, permita que o adesivo chegue à temperatura ambiente antes de ser misturado. Você pode optar pelo kit pronto, que tem o tempo de secagem menor e não precisa ser misturado. Retire a tampa do cartucho do adesivo, limpe a ponta com um pano branco limpo umedecido em álcool desnaturado. Esprema uma pequena quantidade no pano e limpe a ponta. É necessário verificar se ambos os componentes saem ao mesmo tempo. Agora, rosqueie com firmeza o bico misturador e mais uma vez esprema uma pequena quantidade, assegurando que qualquer sujeira que poderia haver no bico seja retirada. Aplique o adesivo começando pela parte da frente, trazendo a pistola lentamente na sua direção. Aplique o adesivo até a metade do espaço entre as chapas. Ao terminar, retire o cartucho da pistola. Una as chapas para espremer o excedente do adesivo ao longo de toda a união. Deve haver uma sobra contínua ao longo da união. Se não estiver contínua, você deve separar as chapas e aplicar mais adesivo. Certifique-se de que a fita adesiva não esteja presa entre as chapas. Pressão. Utilize as prensas Sargento, já que qualquer outro tipo não prensará corretamente e a união não ficará sólida. Prenda as prensas nos blocos de madeira e aperte de maneira uniforme. Como estão colados cola quente, não há necessidade de utilizar força manual ou pressão excessiva. Se isso ocorrer, eles se soltam. Se for aplicada a pressão em excesso, todo o adesivo será extraído, gerando uma união muito seca. Com uma morsa ou router, controle se as chapas estão niveladas. Se não estiverem, corrija a diferença com uns soquinhos. Esta técnica ajuda a realizar uma união imperceptível ou superfina. Também se pode utilizar uma prensa pneumática. Deixe o adesivo secar de 45 a 60 minutos. Você saberá que está seco quando, ao fazer pressão com a unha, não fica nenhuma marca. Os blocos de madeira e a cola quente podem ser removidos com facilidade com uma espátula. Umedeça-os previamente com álcool desnaturado. Utilize um formão com bordas arredondadas para evitar deixar marcas no material. Apoio. Para uma união sólida, é preciso colocar um apoio sólido, em geral, uma chapa de reforço. Reforçar com tiras as superfícies sólidas Tresol é a forma correta de dar às uniões o reforço do qual necessitam. Estas tiras devem ser pelo menos tão espessas quanto o material que foi unido. Corte tiras de Tresol
com um ângulo de 45 graus nos cantos e uma largura mínima de 5 centímetros. As tiras de reforço devem cobrir toda a largura das chapas coladas, desde a parte anterior até a parte posterior. Retire os excessos de adesivo da parte inferior da chapa e lixe até ficar lisa. Coloque adesivo em quantidade suficiente para preencher os vazios ou pontos secos. Todas as áreas a serem unidas devem estar cobertas com adesivo. Não é necessário utilizar prensas, mas se desejar utilizá-las por comodidade, fique à vontade. Acabamento. Agora está tudo pronto para fazer o acabamento da união. Utilize um router com espátula para retirar o excesso de adesivo. Alise a união com qualquer lixadeira, com lixa número 100 a 120. Isso ajuda a remover marcas e excessos de adesivo. Quando a lixa ficar gasta, lembre-se de limpar a superfície para acelerar o processo de acabamento. Finalmente, faça o polimento de toda a superfície utilizando uma esponja Scotch-Brite embaixo da lixadeira. Com este método, você obterá o acabamento ideal. Para ajudar a controlar a poeira, é conveniente utilizar uma lixadeira equipada com um aspirador. Aí está, uma união imperceptível. Você pode conseguir isso sempre que seguir os procedimentos descritos neste vídeo. Soluções em superfície sólida mineral. Primeira fabricante de superfície sólida mineral brasileira. Conforto e eficiência para os melhores projetos.